Olá, bom dia para todos vocês. Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo da Palavra de Deus. Eu convido você, se você puder, pegar a tua Bíblia para fazermos esse estudo, que é um estudo minucioso, onde Deus está falando conosco, para que você também, venha ter, assim, interesse, em ouvir a Palavra de Deus, em ler a Palavra de Deus, porque muitas das vezes, com tanta turbulência, no nosso redor, muitas das vezes nós ficamos, acanhados em pegar a Bíblia para ler, porque achamos que não iremos entender nada. É um livro talvez patético para muitos, porque as pessoas pegam e não conseguem ler nada, porque o diabo ele quer isso, ele quer fazer com que as pessoas tenham dificuldade em ler a Bíblia, em ter conhecimento de Deus. E é bom a gente ter esse prazer, esse gozo, de ler a palavra de Deus para aprendermos, a chegarmos mais ao encontro de Deus. Então eu convido você, pegue a sua Bíblia e vamos juntos fazermos essa leitura. Hoje nós iremos ler em 1 Reis, capítulo 10, que nos diz: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, no que concerne ao nome do Senhor, veio prová-lo com enigmas. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E tendo-se apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo o que tinha no coração. Ela já veio com segundas intenções. A Bíblia mesmo fala que ela veio prová-lo com enigma. Uma pessoa que já veio com má intenção ao encontro de Salomão. E Salomão lhe deu respostas a todas as suas perguntas, e não houve nada o que o rei não lhe soubesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, as iguarias de sua mesa, o assentar dos seus oficiais, as funções e os trajes dos seus servos, seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou estupefada. Ou seja, ela ficou maravilhada, de ver todo aquele luxo, aquela educação, que tinha tudo lá na casa de Salomão. E disse ao rei: Era verdade o que eu vi em minha terra acerca dos teus feitos e de tua sabedoria. Contudo, eu não acreditava, até que vi e meus olhos ouviram. Eis que não me disseram a metade, sobrepujaste em sabedoria e bens e fama que eu vi. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te agradou de ti e te colocou no trono de Israel, porquanto o Senhor amou Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para executares juízo e justiça. Aqui a gente vê que ela estava com um pouco de polpa, em cima de Salomão. E ela deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grandes quantidades e pedras preciosas. Mas nunca mais apareceu tamanha abundância de especiarias como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Então, a gente observa que ela deu muita coisa para o rei Salomão, para agradar, Salomão. Também a frota de Irão, que de Ofir trazia ouro, trouxe dali madeira de almugue em quantidade e pedras preciosas. Desta maneira, de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaudes para os cantores. Não se trouxe nem se viu mais tal madeira de almugue até o dia de hoje. Quando fala até o dia de hoje, até o dia que foi escrito o livro de 1 Reis. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que lhe dera espontaneamente da sua generosidade. Então voltou e foi para a terra, ela e seus servos.
Ora, o peso de ouro que trazia Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que vinha dos comerciantes, do comércio de negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da região. Também o rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, de 600 ciclos de ouro, mandou fazer cada escudo. Do mesmo modo, fez também 300 escudos pequenos de ouro batido. De 3 minas de ouro, mandou fazer cada escudo. Então o rei os pôs na casa do bosque de Salomão. Lembrando que aqui o minério mais rico, mais poderoso que tinha na época era o ouro. Ouro, diamantes, né? Então Salomão fez para ele do melhor, né? Do ouro que ele, né? Eles levavam para ele, negociando com ele. Fez mais o rei um grande trono de marfim e revestiu de ouro puríssimo. Já não bastava o trono ser de marfim, ainda foi revestido de ouro, para vocês verem o quanto que custara, né, esse trono para ele. Tinha o trono 6 degraus e o alto do trono era redondo pelo espaldar. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões em pé junto aos braços. Agora você imagina que trono que Salomão fez para ele. Olha o trono. E sobre os seis degraus havia 12 leões de ambos os lados. Outro tal não se fizera em reino algum. O trono dele aqui na terra, assim, Deus deu tanta riqueza para Salomão, tanta riqueza, que esse homem tinha do bom e do melhor, como nunca ninguém teve até nos dias de hoje. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro. Todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia nenhuma de prata, porque nos dias de Salomão a prata não tinha valor algum. Porque o rei tinha no mar uma frota de navios para Tarsis com a de Irão. De 3 em 3 anos, a frota de Tarsis voltava trazendo ouro, prata, marfim, micos e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra buscava a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Salomão era um homem muito inteligente, muito, muito inteligente e muito sábio, porque Deus deu a ele essa inteligência e essa sabedoria, que todos os reinos se dobravam diante de Salomão. Cada um trazia seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos e mula. Isso fazia cada ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros, 12.000 cavaleiros, 12.000. E distribuiu pelas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras e os cedros, tanto em abundância como os sicômoros que há pelas campinas. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito, e as mercadorias do rei aceitavam o preço determinado. Subiam e saíam carros do Egito com 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Assim, por intermédio desses mercadores, eram exportados para todos os reinos dos heteus e para os reis da Síria. Salomão tinha tanto cavalo que ele exportava essas mercadorias, né? De tão rico que Salomão foi. Aí a gente observa tanta riqueza, tanto poder, tanta autoridade que Salomão tinha, que Deus deu para ele, de graça. E ele perverteu,
o seu coração, adorando outros deuses. O que trouxe Salomão a adorar outros deuses? Nós vemos que Salomão foi um homem que tinha de tudo. Dinheiro não faltava para ele, riqueza, poder, não faltava para ele. Autoridade ele tinha, diante do mundo, de todo mundo, todos os governadores, reis, se encurvaram diante de Salomão. E o diabo percebeu isso, que Salomão era um homem muito amado por Deus, que Deus abençoara muito Salomão. E o que acontece? A gente sabe que o diabo sempre procura um lugar, como dizem, né? Toda pessoa tem um ponto fraco. Aonde que o diabo, ele, né, espetou Salomão? Através do sexo. Tanto que ele escreveu, né, o livro de Provérbios e Cantares de Salomão. Pelo livro de Cantares de Salomão, você tem uma ideia de como ele era, né, um homem inclinado pelo sexo. Ele adquiriu muitas mulheres, muitas mulheres. Então essa foi a fraqueza de Salomão. Ele era um homem tão inteligente, tão esperto, mas o diabo foi ali, ó, no ponto fraco dele. Quantas pessoas hoje não morrem, não vou falar que já morreram e morrem até hoje por causa do sexo. O sexo é um instrumento que o diabo usa para fisgar homens e mulheres até hoje, nos dias de hoje. Nós temos, a Bíblia, ela é recheada, como eu falo, ela é um bolo recheado muito saboroso. Então, ela tem muitos exemplos. Basta nós observarmos e aderirmos esse exemplo para nós, para que nós não venhamos cair em tentação. Salomão foi um homem que caiu. De todo o poder, de toda a sabedoria dele, ele caiu. Aí ele ainda escreve lá no provérbio, depois que ele caiu, que ele viu que ele estava nas sajetas, ele escreve lá no livro de Provérbios, né? Ele instrui os homens a não cair nessa cilada. Ele instruiu, lá no livro de Provérbios que ele escreveu, ele instruiu os homens a não cair nessa cilada. Lá em Provérbios 5, ele fala assim: filho meu, atende a sabedoria, inclina teus ouvidos à minha prudência, para que observe a discrição de teus lábios e guardem a sabedoria. Porque os lábios da mulher lisonjeosa destilam mel, e sua boca é mais macia do que o azeite, mas seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Depois que ele experimentou, né, que ele já estava praticamente caído, ele pega, Deus ainda dá sabedoria para ele. Ele adverte os homens a não caírem na cilada de mulher, porque elas não cair na cilada do sexo, né? Não falo da mulher, mas do sexo e das mulheres também, né? Das prostitutas. Porque se o homem não tem freio no seu corpo, se ele não tem comando no seu corpo, ele cai. E quantas pessoas nos dias de hoje, né, que não caíram, que já morreram por causa do sexo, que talvez não conheceu essa palavra, não conheceu, né, esse conselho que Salomão
deu depois de tudo que ele sofreu. Aí aqui a gente observa que ele tinha de tudo, mas ele caiu nessa fraqueza. E aqui ele está nos advertindo, para que nós não venhamos acontecer conosco o mesmo que aconteceu com ele. Se você gostou dessa mensagem, compartilha, se inscreva no canal e vamos juntos, levarmos as boas novas aos homens, que assim nós estamos fazendo a vontade de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.